Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, amigos e familiares da Nacala Logistics, e é extensivo para os funcionários próprios contratados. Hoje temos um convidado de luxo, temos um Messi na área. Se calhar gostas de Ronaldo, né? Dos dois. Mas temos um Messi na área e vamos conversar um bocadinho sobre aquilo que são as estratégias, o papel das áreas operacionais na gestão de segurança. Ok. Obrigado, Beto. Para começar pela Messi ou Cristiano, os dois. Acho que os dois têm assim, é indispensável tirar, que seja quem for dessa. Aliás, o mundo do futebol só fica melhor com os dois, portanto, os dois. Perfeito, perfeito. Então, mas apesar de outra era a minha preferência. Vamos respeitar. Bom, chamo-me Carlos Dias, não é? Depois gostaria de saber qual é a alcunha que tu tens, minha. Mas, portanto, chamo-me Carlos Dias e entrei para o grupo em 2006, durante os primeiros 3 anos por um programa de on-job training no Brasil. Em 2010, vim do Brasil para integrar a equipa de implantação da solução logística da Beira. Uma operação que tinha o objetivo de fazer a exportação do primeiro carvão e testar o nosso carvão a nível internacional. Essa operação foi muito bem sucedida na Beira. Em 2013 para 2014 fui convidado para vir para Nacala para montar exatamente o mesmo tipo de sistema que tinha sido feito na Beira, ou seja, todo o processo de operação do porto, começando das manobras de navios até as operações internas. Em 2020 passei também a ter alguma responsabilidade direta no transporte ferroviário, portanto hoje sou responsável por todo o processo integrado de logística do carvão, do porto, desde a manobra dos navios até a mina. Portanto, a parte operacional do carvão é parte do meu escopo de responsabilidade. Muito interessante, vemos que tens uma trajetória bastante rica. Estamos a falar de 2006 até 2024, por aí 19 anos na empresa. Pois é, por isso. És um pilar aqui. Pois é, já não tenho cabelo. Então. Dá para ver que os nossos convidados são convidados de luxo. No primeiro 18 anos, o Carlos aqui ia representar a marca 19, daqui a nada vai para 20 anos de empresa. Isso é merecedor de troféus, né? E não é simples, tá? É a primeira empresa ou já esteve em várias outras? A minha primeira empresa foi a Mosal. O primeiro ano de trabalho, quando saí da escola, foi para a Mosal. Um ano depois passei para a Vale e daí até hoje no grupo. Quando é que começa o seu experimento com a liderança? Como líder? Quando integrei o processo de implantação da solução logística na Beira, já vim como responsável pela engenharia de implantação do sistema. Portanto, todo o conceito, fiz parte da estrutura de implantação e a partir dali já comecei a ter uma equipa a trabalhar, mas não oficialmente como supervisor ou gerente. A função de supervisão passou quando nós acabamos a solução logística, né, que era parte da implantação, e começamos a preparar o processo operacional da Beira. Aí sim, a partir dali começa a ter uma equipa dedicada de operações. Perfeito. E hoje qual é a posição que ocupas? Bom, a minha posição hoje é gerente-geral de operações logísticas, né? Porto, ferrovia e manobras de navios. E falaste aqui de desafios, né? Que é uma função desafiadora. Como é que tu vês essa questão da segurança versus operação, sendo gerente-geral da operação? E fazer esse link. Sabemos que a segurança vai lá para isto, avança aquilo, e a operação focada naquilo que é entregar a produção. Como é que vês essa correlação? É uma pergunta muito, muito inteligente, Alex. Principalmente vindo de ti como responsável pela segurança do nosso produto. Repara que eu falei responsável pela segurança. No entanto, não tem como dissociar. Não existe operações sem segurança ou segurança sem operação. O que nós precisamos de conseguir evoluir é para um estado em que o que nós vamos ter é uma operação com segurança. Ou seja, nós acreditamos, e é essa crença que nós temos, é que
A única forma de nós conseguirmos fazer com que a produção ocorra é existindo um ambiente seguro, em que as pessoas conseguem tomar decisões, conseguem pensar, desinibidas do receio de estarem a lidar com condições adversas ou de risco iminente. Porque quando isso acontece, não há nenhum tipo de operação que seja possível com sustentabilidade e com resultados bons. Eu falo de resultados bons porque nós podemos ter um pico de produção num dia e depois no outro dia ou nos próximos 2 dias zero produção. Na média vai ser sempre entre o máximo e o mínimo. Então o que nós precisamos é de ser consistentes. Ou seja, não há possibilidade nenhuma, absolutamente nenhuma, de falar de operação sem segurança e vice-versa. Nós precisamos de ambientes seguros para que as pessoas consigam exponencializar o máximo e isso, com certeza, vai trazer um melhor resultado em termos de produção. Perfeito, claro. Vi que tocou aqui num aspecto bastante importante, o ambiente seguro, né? Porque, na verdade, a gente vem aqui realmente para trabalhar e nada melhor que estar a trabalhar num ambiente que seja seguro e que a gente tenha certeza que dali a gente vai sair vivo. E assim, temos referências, temos históricos de que Carlos, na altura, como supervisor, implantou vários processos no Porto, quando era especificamente o supervisor e depois gerente do Porto. Tem como nos contar um pouco da sua experiência, das ferramentas que tu implantaste, ou os impactos que temos no uma história, aí sim, é uma história da qual eu tenho muito orgulho, para começar. Vou começar, Edson, se me permite, pelo começo. Faça a expressão. Mas faz a expressão, porque nós temos uma operação muito nova, nós temos uma operação que começa mais ou menos em 2015, muito nova. Em 2015 eu diria que o Porto passa a ter uma necessidade de começar a operação e dos nossos desafios colocados pelo nosso executivo, com muito associado aos nossos norteadores estratégicos, era que nós devíamos integrar nas nossas operações as nossas comunidades. E neste caso específico significava que todos os processos de contratação, de níveis de execução, falo de operação e manutenção, no nível básico de execução, nós devíamos fazer o esforço necessário e possível para que fossem as pessoas que daqui, na Cala Velha, das comunidades que fazem parte, que têm algum interesse direto do nosso processo. Agora imagina, em 2015, num projeto com a ambição de ser uma referência mundial, começar com 80%, se não 90%, do nível de execução sendo constituído por pessoas daqui da comunidade na Cala Velha. Não quero desmerecer a na Cala Velha, mas em termos industriais, em termos de preparo para o tipo de indústria que nós íamos ter, que nós temos aqui. É uma indústria nova é uma indústria nova. Mas para o país, né? Para o país também. O primeiro virador, um conceito que nós temos aqui, a primeira operadora, o primeiro carregador de navio, eu arrisco-me a dizer que para mim era novo. Tudo novo. Para mim era novo e nós já tínhamos um pouco mais de exposição, já tínhamos alguns anos de on-job trainings no Brasil. Agora imagina para quem nunca tinha chegado a Nampula. E riscos desconhecidos. Então, completamente desconhecido. Então, imagina começar a operação com 80% da massa que ia estar diretamente ligados aos processos mais, com maior, como é que eu posso dizer, com maior probabilidade de ocorrência de risco, que é onde se fazem as coisas. Né? Imagina que essa equipa fosse uma equipa sem experiência absolutamente nenhuma. 80% nunca tinha sequer trabalhado numa indústria, ok? Então, isso era só para situar um pouco do qual foi o principal motivador de algumas coisas que foram feitas aqui. E aí posso falar sobre isso, né? Mas a principal motivação era como conseguir começar do zero, temos sempre que começar a dizer, mas como conseguir implantar um sistema logístico com a responsabilidade que nós tínhamos, ser uma referência em todos os aspectos e sendo controlado por uma empresa super responsável no quesito segurança, meio ambiente, padrões
consolidados e com operações altamente bem consolidadas nos outros países todos. Como conseguir manter essa condição em Moçambique, a começar numa situação tão... Exato, com o mesmo nível de exigência em todas as outras empresas. E foi daí talvez que vem a nossa maior motivação de investir muito no método, no padrão, na preparação das pessoas. Mas aí era que preparação fazer, e daí que vem mais ou menos a tua primeira questão. Era uma preparação no contexto de como operar, e depois seria uma outra preparação que falava sobre aspectos de segurança, tudo era novo, né? Então a principal motivação foi como colocar um procedimento robusto, muito robusto se quiseres, que fosse a prova de falha. A primeira impressão era essa. E o que é que tu precisas para fazeres um procedimento à prova de falha? Ok, eu vou pegar num procedimento e vou colocar uma série de requisitos, normas, vai ser super engessado e esse procedimento não vai dar chance nenhuma que nenhuma falha aconteça, não é? Só que por trás desse procedimento e dessa execução vais ter uma pessoa, vais ter alguém que vai executar, uma pessoa com sentimentos, uma pessoa com problemas, com dúvidas, com todos os outros critérios que fazem parte da vida das pessoas, mas acima de tudo com o desconhecido, com a falta de experiência. Então a motivação por uma série depois podemos discutir da importância de cada um deles foi como então, a primeira fase foi como criar um padrão que permitisse que todo mundo fizesse da mesma forma os processos e que fosse muito fácil e visível identificar o desvio. Ou seja, se a gente tem simplesmente uma forma de fazer para todo mundo, qualquer coisa que não fosse estritamente o que estava na forma de fazer era um desvio. E nós tínhamos como principal objetivo focar em tudo o que é desvio. Só nos desvios, porque o que não era desvio era o executado. Então, a partir do momento em que os desvios começaram a ser muitos, nós entendemos que, afinal de contas, não havia chance nenhuma de fazer um procedimento à prova de falha. Não é? Era preciso aceitarmos um momento de extrema vulnerabilidade e fazer esse procedimento com o envolvimento das pessoas que estavam lá, com o envolvimento e a percepção das pessoas, com a linguagem que as pessoas conseguissem perceber. E então nós tínhamos um dilema nessa altura, que era, primeiro nós tínhamos como modelo de gestão um modelo que tinha sido feito no Brasil, muito bom, super bom, um dos melhores que eu já vi, não é? E ainda tens essa questão da barreira linguística. E tens a barreira linguística e isso tudo junto, mas um procedimento super bom para implantar numa área com uma vulnerabilidade muito grande em termos de conhecimento técnico, experiência e a barreira da língua, né? Como é que nós faríamos essa transição? E daí surge, portanto, essa motivação de implantação de algumas iniciativas, alguns procedimentos que não são necessariamente exatamente iguais ao que vinha pautado na norma, mas que abraçavam um pouquinho mais, ou que envolviam um pouquinho mais, exatamente. É a cara, a nossa e a das pessoas que estavam lá e a percepção das pessoas. Então nós tivemos que quase que humanizar os nossos procedimentos com base na condição que nós tínhamos e a partir dali tentar ter uma espécie de um roadmap de como é que nós, alguns anos depois, atingiríamos mais ou menos o patamar dos procedimentos dos outros, mas entendendo que nós estávamos numa condição muito inicial. Eu lembro no início da operação, rezam lá as histórias no tempo do projeto, que nós tínhamos, quer dizer, pessoas que era difícil até usar uma bota, né? Não aceitavam usar uma bota. Verdade. Você dava a bota, ele pegava aquilo e tirava. É verdade. A questão cultural, tu vês que... E várias motivações para isso. Um aperta, outro está saindo bolhas. Muito linkados. E lembramos também com bom gosto de programas como Guardiões de Segurança, que eram feitos numa motivação, numa vivacidade. Tens como nos falar um pouco sobre isso? Tenho sim. Acho que tu trocaste num ponto fundamental, né? Tu falaste da bota, mas podíamos falar dos óculos, podíamos falar do capacete, era tudo, podíamos falar de qualquer coisa, né? Podíamos falar de qualquer coisa. Então, acho que vou começar por dizer que aí tu tens um pouco de mérito também nisso, né? Quando trazes o programa de comportamento, tens sim.
E nós percebemos que a primeira parte do exercício era perceber qual é que era o gap que nós tínhamos em termos de comportamento e cultura de segurança, né? E acho que esse, na minha visão, também é um dos divisores de água, né? Porque a partir dali nós conseguimos entender qual era o nível que nós tínhamos. Embora isso seja um ano depois, eu devo começar por dizer que nós implantamos o VPS, né? E o VPS tinha um componente forte que era a segurança. Começamos por ter os diálogos de comportamento, os RECs, e isso começamos por ter os diagnósticos técnicos das áreas, onde nós tínhamos os nossos especialistas a avaliarem competência técnica e comportamento. Competência técnica e comportamento. Ok. Então, mas como é que eu avalio a competência técnica? Eu assisto e verifico se a pessoa consegue executar conforme o procedimento. E como é que eu avalio comportamento? Bom, eu surpreendo. Como é que eu surpreendo? Eu apareço num contexto operacional, ligo o meu rádio, mas não me faço presente e vejo como é que a pessoa reage quando está sozinha, não é? E essa era uma metodologia que é aplicada em quase todos os padrões da Vale. DBO é isso, eu medir comportamento, medir competência técnica de forma presencial e medir comportamento quando a pessoa não está ciente. E a partir daí eu digo, bom, quando a pessoa não está ciente é quando ela realmente expressa-se como ela é e a maior parte do tempo fica, né? E o que é que nós encontramos com isso? É um gap tremendo, né? Entre, muitas vezes, a competência técnica até estava lá, mas o comportamento fora. E depois, quando a gente fazia os diagnósticos técnicos, que é a presença, seja, a operação assistida, o comportamento e a competência já estavam um pouquinho mais próximos, né? Ou seja, as pessoas ficavam mais à vontade para não cumprirem com os procedimentos quando estavam sozinhas e um pouquinho menos à vontade e cumprindo no limite o procedimento e o comportamento esperado com a presença dos líderes, não é? E a partir dali a gente entendeu que de facto precisávamos entender um pouquinho mais quais eram as motivações para isso, não é? E acho que aí vem, na minha visão, um dos programas que mais mudou a nossa forma de pensar, que é o mas começando pelo mapeamento da nossa cultura de segurança, como é que nós estamos. E eu lembro-me que na altura a nossa cultura de segurança, se assim se pode chamar, para aquela altura, era praticamente patológica ou reativa. Tipo, nós estávamos entre o patológico e o reativo. E quando a gente começa a ter a sensibilidade disso, porque isso tudo era muito novo, Edson, né? Confesso que eu também nunca tinha tido antes, até aquele instante, essa possibilidade de entender um pouquinho mais de segurança psicológica, não é? Entender que existe o conceito de comportamento seguro e que o comportamento seguro não é apenas feito pelas ações visíveis, tem a parte psicológica, tem a parte de casa. Então eu acho que esse foi, na minha visão, um começo importante, ou seja, a gente nessa altura demos alguns passos atrás para perceber como é que nós começamos por ajustar os nossos padrões, a nossa comunicação, a nossa forma de ser, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que têm momentos de bons de execução com presença dos seus líderes consigam ter quando os líderes não estão presentes. Eu acho que também referenciaste logo no início, na sua fala, quando trouxeste a questão de a gente entender a parte, disseste que as pessoas tinham sentimentos, as suas preocupações, as pessoas têm ideias diferentes. E isso está muito linkado com essa questão psicológica. Né? Porque acredito que é deixar de olhar o ser humano como uma máquina e passar a olhar como uma pessoa. Sim. E vendo que tem todos esses atributos. E ali começamos a entender as reais motivações, as reais os ativadores emocionais que fazem com que ele tenha aquele comportamento que a gente não espera, né, quando estamos a falar da execução de um procedimento. E voltando na questão do guardião de segurança, como é que aparece? Olha,
O guardião de segurança é uma etapa 3, talvez, se eu quisesse colocar daí, porque nós tivemos que construir uma espécie de um roadmap em que nós aceitamos e compreendemos a partir desse instante qual era o nível que nós tínhamos e não adiantava de forma nenhuma. Eu acho que nós podemos começar caracterizando da seguinte forma: a primeira versão, a primeira proposta do processo de implantação dos nossos procedimentos foi um processo vertical de cima para baixo. Existe este VPS, com este padrão, com esta linha, funciona bem no Brasil em todas as operações que nós temos nos outros lados e nós temos que implantar isso em Moçambique. Ok, tudo bem. E os primeiros meses foram desastrosos nesse aspecto, porque nós não conseguimos nem sentir evolução sobre isso. Aí atenção que eu estou a falar de procedimentos dos melhores que eu já vi, em termos de padrões de execução. Mas o propósito não estava lá, né? E a partir do momento em que vem essa ideia de saber que nós, de facto, estávamos num patamar de comportamento de segurança muito diferente de qualquer outra unidade que o Brasil tinha, para além dos anos de experiência que eles tinham, invertemos um pouco essa linha, né, Edson, se te lembras. Nós começamos a entender que o que nós precisávamos era de envolver o chão de fábrica na construção de um padrão que não descora da linha mestre que tinha vindo do Brasil, mas que ajusta algumas coisas para a condição que nós tínhamos aqui. E aí sim, então a partir desse momento a gente começa a trazer, por exemplo, a ideia clara de que nós precisávamos primeiro de desenvolver a base em dois aspectos. Primeiro, na sua capacidade de execução, sim, era preciso, entendendo que tínhamos pessoas que não sabiam ler, mas com outras com capacidade de leitura, e não dava para chegar e colocar o mesmo tipo de preparo para as duas pessoas, porque a pessoa que soubesse ler ficaria frustrada se eu tivesse a fazer o mesmo procedimento para quem não soubesse ler, só para trazer só um exemplo, não é? E então, a partir do momento que nós tivemos essa clara evidência da condição que nós tínhamos, mudamos um pouco a forma de atuar. Entendemos que a liderança tinha que descer para o nível de execução e acompanhar um pouquinho mais essa evolução até que as pessoas começassem a ter um pouco mais de domínio e segurança e transmitindo para todo mundo que não havia absolutamente nenhum problema em falhar. O que nós queríamos, exatamente, o que nós queríamos é que as pessoas entendessem que a única coisa que se era exigida é que a cada falha fosse usada como uma oportunidade de aprendizado, ok? E a partir dali as coisas de facto começaram a mudar, ou seja, no primeiro instante o líder ia para a área e a impressão que as pessoas tinham era fazer tudo perfeito, colocar um capacete, óculos, botas e ficar o mais longe possível, porque se der alguma coisa de errado vou ter uma penalização. Para uma fase em que as pessoas queriam muito a presença do líder para dizer: olha, tentei fazer isso, mas não consegui, já fiz aquilo, olha isto que eu consegui fazer. Esse momento foi importante porque começamos a ter, e aprender juntos, nós também começamos a aprender, porque as pessoas já estavam com alguma maturidade, começamos a entender a real dificuldade das pessoas e com base nisso fomos criando um modelo diferente, não é? E aí vem, na minha visão, talvez o primeiro grande procedimento operacional, que é montar o primeiro FMDS das áreas. Não sei se tu te lembras disso, mas os FMDS iniciais, que não descoram em nada do VPS, já estavam dentro do VPS, foram feitos no Virador, na MMR e no Porto, não é? E a partir dali foi o primeiro instante de desenvolvimento de pessoas, foi a criação das condições anormais e anormais, tipo, vou reconhecer que a nossa base de execução tem uma capacidade ainda limitada para identificar problemas, porque nós falamos sobre um ambiente seguro para trabalhar, mas o que é um ambiente seguro para trabalhar? É um ambiente em que as pessoas conhecem os riscos que estão associados às áreas e aqueles que nós não somos capazes de remover completamente da área de trabalho, no mínimo têm que ser controlados ou mitigados e conhecidos, ok? Então nós implantamos aquela sistemática do FMDS do Virador, que foi, na minha visão, o primeiro grande momento em que, baseado num sistema de inspeção com condição anormal e anormal. E o que é que isso quer dizer, Edson? Quer dizer que se eu tiver a fazer uma inspeção numa linha completamente definida, com um fluxo completamente definido, com hora completamente definida, quando eu estiver a olhar para a área que está definida, como o ponto de inspeção número 1, eu tenho uma área à frente e esta área eu devo verificar, o que é que eu espero que a pessoa veja?
Isso é o padrão visual, né? Exatamente, que é o padrão visual. O que é que eu espero que quando a pessoa olhar para esta parede, veja? Bom, eu quero que quando a pessoa olhar para esta parede não tenha absolutamente nada. Então vamos tirar essa fotografia desta parede, ok? E estamos a combinar que a condição normal desta parede é nada. E vamos colocar esta imagem aqui. Este é o teu ponto 1 de expansão. Quando se passares por este ponto e olhares para esta parede, tu vais olhar para a foto e para a parede. Se nós na parede tivermos... Não vai ser no que eu acho. Se eu olhar para esta foto, agora, esta é a foto que nós combinamos, e olhar para a parede, se a parede tiver um risco diferente da foto, aí é então temos uma condição anormal. E não é mais tua responsabilidade necessariamente resolver a condição anormal, mas pelo menos levantar a condição normal. Então tu vais pegar nessa condição, vais dizer o quadro 1, lá no pedido na cadeia de ajuda que nós temos, que é um quadro de inspeção visual, tu vais colocar o quadro 1 com um risco na parede. E não precisa sequer dizer tecnicamente o nome. Quadro número 1 com um risco na parede. E nós estamos a entender que no quadro número 1, temos no quadro número 1, neste caso, na condição física número 1, tem qualquer coisa de anormal. Então o que é que nós fizemos como segunda etapa? Conectar a esse momento de inspeção a uma obrigatoriedade dos líderes técnicos com mais experiência fazerem essa verificação dos quadros de exposição de problemas num contexto visual. Então se eu tenho no quadro 1 uma situação levantada por um operador, eu vou também e olho para aquela condição e digo assim, ok, condição anormal, não devia ter aquele risco na parede, mas esse risco não tem problema. É simplesmente pegar água e passar pela parede e tudo bem. Então, no próximo momento eu vou apanhar este operador e passo lá e diz, olha, fantástico, é isso mesmo, mas essa situação, quando tiveres uma situação parecida com essa, só precisas de pegar neste balde de água e colocares na parede, ok? E à medida que nós fomos fazendo isso, nós começamos a partir para um instante em que as pessoas identificavam, condição anormal, mas é o risco. Então eu vou, este então risco eu consigo fazer. Então, esse tipo de começar a empoderar. Exatamente, começou a gerar um certo empoderamento na equipa e uma certa ajuda da equipa, porque nós temos na base muito mais gente. Se cada pessoa apagasse um risco... o Kaizen aparece dali? O Kaizen aparece dali, sim, porque o ponto era o segundo ponto era, ok, mas esse risco está sempre aqui. Exatamente. Aí a investigação era, ok, mas como é que a gente faz para que este risco não apareça? Porque tu podes colocar todos os dias um balde d'água, mas e se tu passares aqui e tens uma condição normal todos os dias, é melhor, porque não fazes o esforço de carregar o balde d'água, porque para apagar o risco temos que parar, e parar qualquer coisa dentro da operação é uma perda de oportunidade de fazer um pouquinho mais de volume, certo? E aí a gente começa a conectar segurança à operação. Então, com o momento que ele para limpar, parece um momento de perda, ok. Mas quando a gente começa a preparar as pessoas para que aquela condição não apareça, também é um momento de segurança, certo? Ou seja, o segundo momento é assim, ok, mas o que é que a gente pode fazer para que este risco não apareça? Olha, para que este risco não apareça, se calhar eu tenho que pôr uma chapa aqui, porque tem um jato de pintura que passa sempre por aqui. E a partir dali, o jato vai bater nesta chapa, cai aqui e pronto, se eu não paro. Então isso já é um Kaizen, é uma simples melhoria que pode ser executada na base e que pode reduzir a perda de tempo de eu ter que... O diferencial também é esse, né? A ideia é vir mesmo da base. A ideia é vir da base. Tratar Exatamente. o problema. A ideia é vir da base, Edson, foi talvez o maior ganho que os FMDS, porque repara, o FMDS é um sistema de gestão com desenvolvimento de chão de fábrica. Isso. Só que as pessoas são desenvolvidas dentro do chão de fábrica quando a gente identifica problemas. Se nós não identificarmos problemas, então não há desenvolvimento das pessoas, elas fazem o mesmo. Ou então vamos ter mais acidentes. Quando a gente começa a ter um ambiente em que as pessoas expõem problemas e os problemas são resolvidos, nós começamos a desenvolver as pessoas dentro da base. E como é que nós resolvemos problemas? De várias formas. Uma delas pode ser Kaizens. E quem é que faz os Kaizens? São as pessoas que estão mais engajadas, que querem resolver problemas, que querem não encontrar falhas. E à medida que a gente começa a fazer isso, a gente está influenciando em dois aspectos. Primeiro, no comportamento das pessoas, que elas estão ali para identificar e resolver problemas, e quando não conseguem resolver, têm que escalar, ok? Mas, quando elas resolvem, eu não tenho uma só pessoa. Tens um supervisor e 20 pessoas para esse supervisor, vezes 4. 4 supervisores e 80 pessoas, certo? Se eu tiver 80 pessoas a olhar para condições anormais e cada uma delas a apagar um risco, eu posso ter 80 riscos apagados.
Se for o supervisor a resolver, talvez só tenhas 4. E daí surge a grande motivação de todos esses desenvolvimentos que nós fomos fazer, que é, a partir dali, forçar uma inversão da pirâmide, em que nós fazemos com que a base influencie mais os aspectos de produção do que necessariamente a liderança. A liderança estaria ali como uma liderança servidora para direcionar, ajudar e pegar tudo que as pessoas não conseguem resolver para isso. E com isso tu geras engajamento, ok? E atenção que nós não falamos de produção até agora, nós falamos de comportamento, controle de risco, remoção de incidentes que paralisam a operação. Perfeito. E na sua fala, tocou aqui um ponto bastante interessante, que é a questão do engajamento. E eu iria fazer menção e o link com a questão do empoderamento também das pessoas que estão na área para poder tratar o relaxamento das pessoas. É quando eles identificam a coisa, identificam lá o risco, reportam o risco e aquilo não é tratado, né? E simplesmente vai reportando várias vezes e vira paisagem, né? E como é que vocês trabalham com isso? Fantástico, Edson. Acho que tocaste num ponto crucial. Não há nenhum sistema de desenvolvimento de chão de fábrica que é implantado em qualquer unidade produtiva que funcione se não tiver uma presença ou se não tiver o líder do processo fazendo daquele movimento um movimento que suporta a base. Ou seja, se não tiver o envolvimento do líder, não há absolutamente nenhuma possibilidade de nenhum sistema de desenvolvimento de pessoas ou de engajamento de produção funcione. Porque, primeiro, nós temos uma equipa que tem... Não é nós temos. Todos os sistemas vão ter os níveis de hierarquia, né? E os níveis de hierarquia também determinam mais ou menos até onde vai a responsabilidade de cada um. Por muito que a gente treine na equipa da base e por muito que a equipa saiba, eu sendo o operador, eu não posso desligar e ligar um cabo elétrico, mesmo que eu tenha conhecimento. Eu tenho que identificar esse problema e entender que está fora daquilo que é o meu escopo, do ponto de vista de treinamento e habilidades, né? Mas não está fora do meu escopo do ponto de vista de responsável pela área. Então eu posso entender que isto tem um impacto e usar a minha influência para solicitar apoio da equipa de manutenção ou do colega que está mais habilitado para isso. Mas em algum instante esse colega pode ter outras prioridades definidas pelo seu líder, né? Então, ok, e aí começa a surgir a segunda linha, né? Se a liderança for uma liderança que tem um acompanhamento próximo e que vai à base e que entende os problemas que a base tem, nesse momento o que ela vai fazer é entender aquele problema e ver, por exemplo, se esse problema é mais prioritário do que o outro que a pessoa tem. E a partir dali a cadeia de ajuda é ativada. O que eu queria trazer aqui para ti, Edson, é que sem o envolvimento do líder não há chance nenhuma de a gente conseguir estabilizar processos e ter uma replicação de um resultado sólido. Não tem hipótese nenhuma. E o que eu vejo, principalmente nas nossas áreas, é essa questão da aproximação do líder-liderado. Sim. Né? E quando não existe um grande distanciamento, um técnico operacional consegue conversar com o diretor das operações e expor o seu problema. Eu acho que isso também acaba, de certo ponto, trazer aquela questão que é a abertura das pessoas de exporem os seus problemas, né? E falando de exposição do problema, tem também um ponto bastante interessante que foi o Centro de Excelência. Sim. Podemos contar um pouco a essa mágica? Posso, sim. O Centro de Excelência já vem numa fase em que eu considero que nós já estávamos no âmbito da matriz, acho que tu tens muito mérito nisso, Edson. No âmbito da matriz, nós já estávamos a trilhar mais ou menos a tentar sair do reativo buscando o calculador. É uma fase bem avançada. E só é possível fazer, eu vou falar sobre o sistema de excelência, mas queria explicar um pouco que só é possível pensar numa possibilidade de um sistema de excelência. Confesso que era pensar muito grande quando se estabelece os processos anteriores. Não dá para procurar excelência se nós não estamos estabelecidos ainda nos processos anteriores. Antes da excelência, a gente começa, obviamente, com os FMDS das áreas, o porto, a ferrovia, mas de forma segregada. Depois partimos para uma linha
que não sei se te lembras que foi um FMDS dentro da área operacional, mas que era integrado entre a equipa de manutenção da operação e do Porto, exatamente, e a ideia era levantar problemas, discutir na base, e depois integramos numa segunda fase, ou seja, a equipa da passagem de turno vai ser essa, discute os problemas ficam expostos. Às 10 da manhã tínhamos uma segunda linha que era todos os líderes transversais, falo de saúde, segurança, meio ambiente, planejamento. Também facilita a cadeia de ajuda, se tem um problema do meio ambiente. No Gemba, enfrenta o quadro da equipa, perceber quais são os problemas que existiram, o que é que foi feito e o que é que falta fazer, e quem vai resolver. Gerando um compromisso na base. Não é para fazer uma planilha Excel que fica no computador, é para sair dali, resolver e dar um feedback à equipa. Porque aqui, Edson, tu focaste num aspecto importante da importância do líder na base, mas não é para estar na base a passear. É para estar na base a observar e a permitir uma linha de comunicação para ajuda. E a comunicação é um mecanismo de duas vias. Eu tenho que me permitir ouvir, para ser capaz de me comunicar como deve ser. Tenho que perceber a outra pessoa, tenho que entender a outra pessoa para me comunicar. Então, o instante que eu acho que é diferenciado para a nossa estratégia toda da área de excelência foi quando nós integramos aquela área, as áreas de apoio e as áreas de execução, e trouxemos o Safe Trigger. Em que o Safe Trigger foi mais ou menos, talvez, a primeira etapa, mais ou menos a penúltima etapa ali dentro da estratégia da inversão da pirâmide, que era colocar as pessoas da base com o engajamento necessário para que elas pudessem influenciar com o conhecimento que já tinham, dar uma possibilidade de uma comunicação transversal, de duas mãos, em que a liderança ouve mais do que fala, mas acima de tudo criar uma linha, uma espécie de um acordo de nível de serviço entre a liderança e a base, de quais são as coisas os problemas que nós poderíamos entender que devem ser influenciados pela base, e quais são que obrigatoriamente, embora fossem resolvidos pela base, eles tinham que ter uma nuance, ou seja, uma ciência da liderança mais alta. Ou seja, começamos nessa altura por trazer o Safe Trigger, em que nós mapeamos quais são os riscos, o tipo de perigos que nós tínhamos nas áreas, e que qualquer um deles que estivesse ativado na condição máxima era obrigatoriamente um link, era obrigatoriamente fazer um link entre a operação e a estrutura de execução, que é praticamente a fase final da pirâmide. Então nós tínhamos um Safe Trigger com os riscos principais mapeados das áreas, em que as pessoas verificavam esses gatilhos todos os dias, e tínhamos 3 cores. Uma cor verde, que é ok, eu identifiquei esse risco, mas num nível que eu posso influenciar e resolver, não oferece risco, vou trabalhar nesse risco. É o amarelo, mas eu já tenho a minha supervisão e os meus gestores afiados, ou tenho uma situação de risco iminente a qualquer momento, que é o red, em que obrigava o protocolo de ativação do gerente da área, e lembro-me que nessa altura nós conseguimos linkar aos níveis executivos. Então, na minha visão, foi o momento que nós criamos todas as condições de integrar de forma transversal papéis e responsabilidades do nível executivo para a execução. Ou seja, se tivéssemos uma situação naquele instante e hoje de risco iminente, o gerente estava completamente livre de participar em qualquer que fosse reunião executiva, ou seja lá o que for. E tinha que ir diretamente para a base, entender o risco e perceber se ele tinha condições de reduzir, e se não tivesse, ele ativava os níveis mais altos. A partir do momento que nós conseguimos trazer o nível executivo para entender que se eu tiver uma situação de risco iminente na área, não há nenhuma outra reunião que faz sentido para o gestor direto dessa área e para a base, e a estrutura executiva compreendeu isso. Alguém vai morrer na área, não faz sentido isso. Com essa mensagem de sair da tarde do escritório, exatamente, no computador e na reunião. Quando conseguimos ter esse acordo de serviços com o nível mais alto, aí sim tivemos toda a ilusão de partir para uma condição de tentar essa excelência com a integração do nível mais alto. Aí surge o Centro de Excelência. Repara que o Centro de Excelência foi uma espécie de um integrador. E qual era a principal motivação? A gente já tem o FMDS das áreas, o FMDS integrado, mas ainda assim
é um assunto operacional. A operação diz, eu estou com vermelho e tenho que fazer uma comunicação para o gerente da área, para o diretor, para o presidente da empresa. Ok? Espetáculo. Mas e o pessoal que corta a relva, e o pessoal dos suprimentos, e o pessoal do RH, eles estão aqui a fazer o quê? É preciso nos lembrar que a única coisa que nós fazemos aqui é operar. É descarregar e embarcar carvão. Podemos nos resumir isso, somos uma empresa de operação. Então, a pessoa do RH, quando entra para essa empresa, ele vem operar carvão. Quando o suprimentos faz um contrato, vem movimentar carvão. E nós entendemos que aquele momento era um momento em que nós daríamos consciência a todo mundo sobre a condição de risco que o processo fim tem. E a partir dali, tudo tinha que ser subordinado a isso. Portanto, se a operação está com uma situação que pode paralisar tudo, o que é mais importante para qualquer parte da empresa? É resolver esse problema. Então, surge essa área com a integração de tudo. Não sei se te lembras, lembras com certeza, porque tu fizeste parte disso. Era uma área com indicadores operacionais, risco, as APRs, os IRAs, e acima de tudo é uma área que tinha uma necessidade de um comprometimento da alta liderança com a necessidade da gente fazer da segurança o nosso maior valor, e porque nós todos entendemos e continuamos a entender que a segurança pode alavancar todos os outros aspectos das nossas vidas. Isso não se resume simplesmente às operações. A gente pode fazer isso na nossa vida, com os nossos filhos em casa, quando vamos a conduzir o carro da empresa, o nosso carro, quando saímos para passear. O que nós começamos a entender é que nós podíamos fazer da segurança, e depois podemos abrir um outro capítulo sobre isso, o nosso hábito angular. O hábito que nos estilo de vida. Exatamente, o estilo de vida. Ou seja, se há alguma coisa que ia ser o nosso foco, se ia ser a segurança, porque ela por si só tinha a capacidade de desenvolver todos os outros aspectos, e todos os outros aspectos são ligados à operação. Perfeito. A nossa conversa está a aproximar-se ao final. Gostaria de ficar aqui mais 2 horas a explorar essa mente brilhante, e vejo que fala com muita propriedade e muito conhecimento num tema que, como temos dito, muitos terciarizam esse tema, a segurança como responsabilidade da equipe de segurança, a segurança como responsabilidade do engenheiro, do técnico de segurança. E estamos a ver aqui exemplos vivos, e na verdade a segurança não é só responsabilidade da equipe, é responsabilidade de todos nós. E isso nos deixa bastante motivados e empenhados, e mostra que estamos a seguir, se calhar, o caminho certo. Acho que vou aqui fazer uma pergunta meio provocadora. Vimos que a gente passou de vários contextos, né? Do tempo da operação, tivemos o momento da empresa que foi vendida, e mesmo antes disso a empresa antiga tinha sempre mudanças constantes, e sofremos uma outra mudança agora, onde mudou liderança, mudou vários outros aspectos. Como é que avalia essa mudança nesses 2 anos? Ou um ano? Já estamos a um ano. Um ano e meio. Como é que avalia essa mudança? Bom, em termos de impacto em termos de impacto, sim. É muito interessante a tua questão, essa, muito interessante. Tem aspectos muito interessantes, e tem algumas oportunidades de melhoria. Devo ser honesto e dizer-te que eu estou a fazer uma apreciação muito pessoal com o nível de envolvimento que eu tenho e responsabilidade nessa transição. A primeira coisa que eu posso partilhar é que nós continuamos num processo de transição, ainda não terminamos a transição. Há muitos processos que ainda não estão completamente consolidados no contexto de transição, não é? Passamos de uma cultura tipicamente brasileira, não é? Para uma cultura, sob o ponto de vista de alta liderança, indiana. Nada contra a brasileira, nada contra a favor da indiana, mas são diferentes.
A gente sabe, as São culturas são completamente- diferentes. são Mesmo em completamente- Moçambique temos uma cultura E diferente. nós somos moçambicanos, então estamos aqui com uma base, um background muito forte, de um Isso. padrão de execução que ainda é muito construído à base de um procedimento da VAL, não é? Somos moçambicanos e depois e agora estamos numa transição para uma empresa com uma influência muito forte a nível executivo da cultura indiana. O que essa transição tem nos trazido, mais do que o momento que nós, talvez, só para falar em momentos, vou falar sobre o momento Val e o momento Vulcan, então, para ficar um pouquinho mais claro. A primeira coisa que eu acho que nós podemos dizer assim, a filosofia indiana é uma filosofia de trabalho com um foco maior na agilização dos processos. Nós precisamos ser um pouco mais ágeis a tomar decisões, um pouquinho menos burocrática o sistema, ou seja, nós temos muito mais poder de decisão e temos a condição de decidir e fazer com que as coisas aconteçam com um pouco mais de velocidade, ok? Por outro lado, como nós não estamos com uma maturidade, continuamos num processo muito interessante de evolução da nossa maturidade de segurança, mas estamos talvez numa transição entre o reativo e o calculador, continuamos com uma perna em cada lado, ainda estamos num processo e vamos continuar a evoluir. A capacidade de tomar decisões rápidas ainda pode ser um ativador para que algumas situações de risco possam acontecer, ok? Nada de mal em relação a isso, mas o que nós precisamos de novo é voltar a fazer o que fizemos no passado, reconhecer que nós vamos precisar de acelerar um pouquinho mais o nosso passo para nós conseguirmos alcançar aquilo que são os desafios que nos são impostos pelas conjunturas que nós temos hoje, e uma delas é uma filosofia que nos exige que a gente seja um pouquinho mais ágil, e ao mesmo tempo entender que a gente ainda não está completamente consolidado no quesito de comportamento de segurança e controle de risco nas áreas. E por que é que eu digo isso? É porque se eu acelerar muito a necessidade de agilizar a decisão de execução operacional dentro de um contexto em que as pessoas não estão completamente consolidadas, e nós reconhecemos isso, que nós estamos dentro de uma cultura de transição entre o reativo e o calculador, algumas decisões podem trazer resultados diferentes do que aquilo que nós gostaríamos, porque como a cultura não está completamente consolidada, qualquer coisa externa com bastante ênfase, para ser um pouquinho menos pejorativo, com bastante ênfase ou de forma mais incisiva, pode provocar que as decisões sejam tomadas em critérios de segurança que não estão completamente definidos, e isso pode precipitar alguns acidentes. Graças a Deus a gente ainda não teve grandes problemas nesse sentido, e também temos tido, para surpresa positiva, pelo menos os líderes que nós tivemos até agora são líderes que nos surpreenderam pela positiva, por serem pessoas que não entraram destruindo o processo que nós tínhamos, respeitaram muito e apenas trazem um pouco mais de experiência, e exigindo que essa velocidade na tomada de decisões do processo aconteça num prazo um pouco a médio e não a longo, como nós vinhamos a entender. Ou seja, estamos numa transição, precisamos respeitar e conhecer os nossos limites, mas entender que se nós não tivermos alguns cuidados na velocidade que queremos colocar nos processos, aí pode ser que a gente consiga destruir muito valor que foi construído. Até agora ainda não estamos nessa situação, mas é preciso nós reconhecermos que o ambiente que nós vivemos hoje fica mais ou menos no limite entre acelerar mais do que a perna ou então perdermos um pouquinho também do momento certo para partir. Tocou num ponto interessante quando falou da nova estrutura, que um dos grandes ênfase tocou também na questão do maturidade e mesmo empoderamento dos líderes que estão aqui. E eu vejo que
mesmo nessa transição, temos grande parte da liderança, falo de supervisores, engenheiros, liderança informal, falo de gerentes, ainda moçambicanos que passaram dessa transição, dessa escola e que beberam dessa cultura de saúde e segurança, ou dos programas que a gente veio aqui comentando. O Carlos, como é que se sente em relação à pressão de ter que tomar uma decisão em prol de segurança ou tomar uma decisão em prol de operação? É feita essa pressão? Existe essa pressão? Não sinto nenhuma, Edson. Não sinto responsabilidade, mas não sinto nenhuma pressão em relação à escolha que eu devo fazer. A minha escolha é sempre muito clara. Não estou em nenhuma condição. E isso acontece, inclusive, nos acionamentos que eu tenho fora de horas de trabalho. A primeira coisa as primeiras perguntas que eu faço é se as condições de segurança estão todas definidas, não é? Se elas estiverem definidas, então nós podemos discutir sobre a decisão que vamos tomar. Aí já é um aspecto mais técnico, qual delas pode ser mais ágil ou menos ágil. Então, não tenho nenhuma pressão, sob o ponto de vista de qual decisão tomar, não é? É muito claro, continuo a priorizar e acho que a segurança, porque em nenhum instante a segurança e a operação, na minha visão, tem, como é que eu posso dizer, são conflitantes, não há conflito nenhum entre os dois, não é? O conflito que nós talvez possamos ter hoje é confundir se uma inspeção que nós fazíamos em 20 minutos pode ser feita em 5. É a melhoria do processo. Pode ser feita em 5. Então, a nova gestão não nos pede para não fazer essa inspeção. Pergunta-nos o que é que nós precisamos de fazer para que, em vez de 20, seja feita em 5 minutos. Nem que isso represente um pouco mais de investimento, tecnologia. E essa é a parte que eu queria fazer de contrassenso. Ou seja, a parte super positiva do que nós temos hoje é que nós queremos agilidade. E não estamos nem um pouco indisponíveis para trazer tecnologia. O que nós queremos é, se a gente leva 20 minutos porque o processo é manual, por exemplo, isso tem que seguir o procedimento para ser feito, e se a gente colocar um sensor no processo, um sensor que seja capaz de identificar a situação e nos dar um direcionamento mais rápido, se nós automatizarmos esses sistemas. A provocação é nesse sentido, não é? O que nós precisamos e essa é uma responsabilidade minha e todos os líderes, é saber passar essa mensagem para baixo, porque a agilidade que nos pedem não é simplesmente fazer em 5 minutos uma inspeção que tem que ser em 20, o que é que nós precisamos de fazer para o processo, o que é que nós precisamos de melhorar no processo para que essa inspeção seja feita em 5 minutos com o mesmo nível de critério que nós fazemos em 20. E uma das questões pode ser, ok, não pode ser mais uma pessoa, pode ser 4, o custo dessa atividade vai sair de 1 para 4, então. Se calhar pesa aquela questão aqui da comunicação. Quando a comunicação não é bem entendida, sim, ou a mensagem que a gente quer passar não é bem entendida, vem todos aqueles preceitos já, porque é de X, é de Y, e acaba trazendo esses paradigmas que a área começa a perceber, não, a nova gestão não está interessada em segurança, mas todos estes movimentos estamos a ver é prol de segurança. É verdade. E ainda continua sendo segurança. Então, qual é a mensagem que o Carlos gostaria de deixar aqui para os líderes, assim como a nossa equipe operacional técnica? Fantástica. A mensagem é a seguinte: nós precisamos voltar back to base, nós precisamos de voltar a sentar e a conversar um pouquinho sobre os tais. Acho que nunca fizemos isso de uma forma transparente, limpa, tranquila, porque e é uma boa provocação que tu fazes. Eu vou sair daqui já com uma ação para mim, não é? A primeira coisa que eu acho que vejo é que nós estamos a demorar a calibrarmos a nossa consciência em relação ao momento que estamos a viver. E alguns momentos, e quando a gente demora muito isso, nós deixamos que algumas percepções sejam com base nas informações, nas experiências ou nos preconceitos que nós temos com o tempo, né? Nós temos claramente um preconceito de que a Índia, em termos de segurança, não é um padrão
excelente, assim como temos que o Japão é, não é? Mas Assim como temos que a China, assim como temos que a China não é, entende? E no entanto a China deve ser do país que mais desenvolve, maior potência dos últimos tempos. Então esses preconceitos estão na nossa cabeça, foram criados ou nós criamos, e quando nós não alinhamos, não calibramos todo mundo, não colocamos todo mundo na mesma página, o que vai dar asas ao que vai acontecer é que cada um vai buscar a referência que tem, ou do que ouviu, ou do que parece, e começa a criar a sua própria conclusão. O que nós vamos precisar fazer nos próximos tempos é voltar a alinhar todo mundo sobre a principal mensagem que nós temos do nível executivo, do que é que se pretende, para que nós façamos agora um pequeno ajuste nos nossos comportamentos e trazendo essa mensagem da necessidade de nós sermos um pouco mais ágeis na tomada de decisão, ágeis no resultado, mas ninguém nos pediu e ninguém nos tem exigido shortcuts no que se refere aos requisitos de segurança. Como é que nós podemos fazer? A decisão está com a gente. A decisão é nossa. E é isso que eu acho que a gente precisa colocar muito mais. Ninguém nos pede para não cumprir com a execução de um procedimento. Ninguém. Não tem absolutamente nenhum momento para isso. Segurança continua a ser nosso maior drive. E o que nós precisamos talvez fazer agora é o seguinte: ok, nós tínhamos um padrão, vínhamos neste sentido, tínhamos um roadmap, entendendo que nós estamos numa cultura... Aquela palavra mágica, obsessão. Obsessão por segurança, sim. É interessante esse ponto, isso dava um outro podcast, né? Daria um outro podcast, né? Nós não temos mais nas nossas pretensões ser obcecado em segurança, né? O que nós queremos é que a segurança seja uma segurança física, mental, uma segurança de processos, e que quando nós tivermos os processos todos eles controlados, nós conseguimos identificar desvios, e os desvios sirvam para nos direcionar sobre os aprendizados que têm e melhorias nos processos. E a partir dali, enfim, voltamos a colocar as nossas iniciativas, que algumas, confesso, estão um pouquinho apagadas, mas eu acho que nada mais do que uma boa sentada e um bom alinhamento, e depois essa mensagem tem que chegar à base, Edson, tem que chegar à equipa de execução, porque se essa mensagem não chegar à base, então todo o trabalho que foi feito no passado perde completamente senso. Nós acreditamos que quem movimenta essa empresa é a base, e a nossa função é simplesmente integrar processos e trazer a mensagem do que priorizar, de como fazer e do quando no momento certo. Mas quem faz a nossa empresa, quem executa é a base. Se a mensagem da base não estiver alinhada com a mensagem do nosso executivo, então no limite nós vamos caminhar para direções diferentes. Não, perfeito. Obrigado aqui, foi um prazer estar consigo, compartilhar essas experiências sobre as nossas operações, e lembrando também que o esforço coletivo sobre integrar as operações do corredor como todo e ter um processo único padronizado. E como diretor hoje tens essa grande missão, porque a nossa dispersão geográfica é muito grande, e operações em Moçambique, Malawi, dentro de Moçambique, em Tete, Nacala, Nampula, acredito que seja uma tarefa bastante complicada e difícil, mas a mensagem ficou ali para a liderança da Nacala Logistics. A ideia é de a gente reforçar os nossos comportamentos de segurança, reforçar as nossas práticas de segurança e trazer de volta as nossas vivências, tirando a questão da obsessão, porque ser obcecado é uma doença, acaba sendo tudo obsessivo, ou seja, acaba tendendo a exagero. Então a ideia não é trazer a coisa no exagero, não é ter as pessoas na área com medo de fazer a operação porque vai ter uma penalização. É uma segurança consciente, uma segurança amiga. Então, meus amigos, minhas amigas Nacala Logistics, é o fim de mais um podcast Safety Friend, e até a próxima, Carlos. Obrigado, Nelson. Obrigado. Obrigado.